Olá pessoal, vamos para mais uma questão comentada aqui do Em Frente. Temos aí uma questão da banca VUNESP de 2019 para o cargo de enfermeiro judiciário, que diz o seguinte: MT, 63 anos, sexo masculino, assistente jurídico, hipertenso, portador de diabetes tipo 2 há 5 anos, tabagista, compareceu ao ambulatório para consulta de enfermagem de acompanhamento. Informou que vinha fazendo uso regular da medicação para hipertensão e diabetes, seguindo corretamente as orientações sobre a alimentação e conseguindo fazer cerca de 20 minutos de caminhada aos domingos. Queixou-se que nas últimas semanas apresentou episódios de tonturas ao se levantar bruscamente, que cessavam rapidamente. Ao exame físico, o enfermeiro obteve temperatura axilar de 36,7 graus Celsius, pulso de 72 batimentos por minuto, uma pressão arterial de 138 por 88 milímetros de mercúrio, peso 84.200 gramas, altura 1,75 centímetros, circunferência abdominal 93 centímetros. Ao analisar os resultados de exames recentes apresentados pelo funcionário, contatou glicemia de jejum de 105 mg por decilitro, hemoglobina glicada de 5,8%. Ao aferir a pressão arterial de MT, o enfermeiro deve, entre outros cuidados, e aí nós temos as alternativas, beleza? Então, pessoal, nós temos aqui um enunciado bem completinho, né, mostrando exatamente os detalhes aí deste caso clínico, inclusive com os sinais vitais e as medidas antropométricas do paciente MT. Aqui, pessoal, nós temos uma questão que está cobrando, né, conhecimento do candidato em relação à aferição da pressão arterial. Né? Nós vemos aí no final do enunciado que ele pergunta a conduta do enfermeiro em relação à aferição da pressão arterial, que é um dos sinais vitais. Para responder esta questão, você precisa conhecer as diretrizes mais atuais em relação aos cuidados com a hipertensão arterial, tá? Então, nós vamos aqui analisando as alternativas e, ao mesmo tempo, vendo as recomendações da diretriz mais atual. Se você quiser aprofundar ainda mais o seu conhecimento em relação aos sinais vitais e ter acesso a diversas questões para você treinar, principalmente das bancas mais desafiadoras, nós já temos disponível no nosso site a nossa apostila digital em PDF, o nosso e-book com o estudo completo dos sinais vitais. Este material foi elaborado com muito cuidado, baseado nas principais referências utilizadas pelas bancas e de acordo com as diretrizes mais atuais. Então, é um material super atualizado que com certeza vai fazer diferença no seu processo de aprovação. Para você conferir este material, é só você clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo, beleza? Então, pessoal, nós temos aí os dados, né, do enunciado da questão. Não vamos nos prender a esses dados, vamos analisando aqui as alternativas e ver o que a banca, né, exatamente quer cobrar aí do candidato, beleza? Na primeira alternativa, diz que o enfermeiro deveria deixar o paciente MT em repouso de 3 a 5 minutos em ambiente calmo e medir a sua pressão arterial na posição de pé. Então, pessoal, olha só essa alternativa, né? Primeiro que muitas pessoas podem se confundir em relação ao tempo de repouso do paciente. Infelizmente, nós ainda temos aí em algumas escolas de enfermagem, né, a divulgação de conhecimentos desatualizados, tá, pessoal? Então, tem professores que acabam ensinando o conteúdo de forma não atual, sem seguir as diretrizes mais atuais. Então, tem alunos que se assustam quando vê esse período de repouso de 3 a 5 minutos do paciente antes de aferir a pressão arterial. Tem alunos que aprendem, né, que deve-se deixar o paciente em repouso de 25 a 30 minutos. E até em algumas unidades de saúde, quando a gente entra na sala lá para ver a pressão arterial, a gente vê que o profissional ainda segue esse protocolo, né, de deixar o paciente de 30 minutos de repouso, tá? Mas, pessoal, esta não é a recomendação mais atual, tá? A recomendação mais atual da 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, que é a diretriz mais atual de 2016,
publicada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, é de realmente deixar o paciente em repouso de 3 a 5 minutos em um ambiente calmo. Não precisa do paciente ficar mais tempo do que isso, beleza? De repouso, exceto se ele tiver alguma outra particularidade, se ele fumou, né? Se ele bebeu, aí é outra situação. Mas um paciente que está indo ali de rotina, ver a pressão arterial, não tem nenhuma outra restrição ao procedimento, o repouso é de apenas 3 a 5 minutos, beleza? E aí, a outra recomendação diz sobre medir a sua pressão arterial na posição de pé após o repouso de 3 minutos. Também, algumas pessoas se assustam quando vê essa questão de medir a pressão arterial na posição de pé, porque nós também aprendemos que o paciente deve estar sentado, com o braço na altura do coração, né? Tudo aquilo. Mas, pessoal, lembrando, nós temos que seguir as recomendações mais atual, beleza? E nós temos, pessoal, na 7ª diretriz brasileira de hipertensão, que é a mais atual, a recomendação de medir a posição arterial na posição de pé após 3 minutos em pacientes diabéticos, idosos e em outras situações em que a hipotensão ortostática possa ser frequente ou suspeitada, beleza? Então, pessoal, a recomendação de medir a pressão arterial na posição de pé não é para todos os pacientes, e sim para pacientes diabéticos, idosos e que estejam em condição clínica que possa culminar em uma hipotensão ortostática, beleza? Então, pessoal, essa recomendação está certíssima. Por quê? O que é a hipotensão ortostática? É aquela queda da pressão arterial que está relacionada à postura do paciente, principalmente quando ele eleva o corpo em relação à altura em que ele estava anteriormente. Então, por exemplo, o paciente está sentado, ele se levanta e ele tem uma queda da pressão arterial. O paciente, por exemplo, está deitado e ao sair do leito, ao se levantar, ele tem uma queda da pressão arterial. Isso é chamado de hipotensão ortostática, beleza? E vamos ver lá no enunciado da questão se o paciente tem alguma queixa relacionada a isso. Então, olha só esse trecho do enunciado, muita atenção, pessoal. Queixou-se que nas últimas semanas apresentou episódios de tonturas ao se levantar bruscamente, que cessavam rapidamente. Lembrando que esse paciente também, pessoal, de acordo com o enunciado, ele é diabético, ele é portador de diabetes tipo 2 há 5 anos. Então, só por aqui a gente já teria que seguir essa recomendação de verificar a pressão arterial desse paciente após 3 minutos na posição de pé. Mas ele também teve episódios de tontura ao se levantar, que pode ser um indício de uma hipotensão ortostática, tá? Porque ele está mudando de posição e ao se levantar ele pode estar tendo uma queda da pressão arterial, consequentemente apresentando a tontura. Então, pessoal, nós já vemos aqui logo de cara que a letra A com certeza será o gabarito desta questão, porque as duas recomendações estão corretíssimas de acordo com a diretriz mais atual de hipertensão arterial. Mas se o aluno não está atualizado, ele não consegue responder essa questão de forma correta, porque ele vai achar um absurdo verificar a pressão arterial do paciente na posição de pé e também em repouso só de 3 a 5 minutos, tá, pessoal? Mas nós temos que estar sempre atualizado e aqui no Em Frente nós sempre trabalhamos com as referências mais atuais, certo? Mas vamos ver as outras opções para ver o que tem de errado. Letra B diz que a enfermeira deve se certificar de que o paciente não fumou nos últimos 15 minutos. E aí, pessoal, na verdade, né, temos aqui mais uma questão, tá? De acordo com a 7ª diretriz brasileira de hipertensão, deve-se certificar de que o paciente não fumou, pessoal, nos últimos 30 minutos, tá? Nos 30 minutos anteriores ao momento de aferir a pressão arterial. Então, não é 15 minutos, beleza? Por isso, essa alternativa está incorreta. Letra C diz que o enfermeiro deve determinar a pressão arterial diastólica pela ausculta do primeiro som, que corresponde à fase 1 de Korotchkov. Na verdade, pessoal, nós temos aqui uma troca, tá? Auscultando o primeiro som, nós vamos estar, na verdade, determinando a pressão arterial sistólica, tá? E não diastólica. Então, também, alternativa incorreta.
Letra D, determinar a pressão arterial sistólica no desaparecimento dos sons, que corresponde à fase 5 de Korotchkov. Mais uma vez, nós temos aqui a troca dos termos, tá, pessoal? Neste caso, ao auscultar o desaparecimento dos sons, nós estamos, na verdade, determinando a pressão arterial diastólica, tá? Então, nós tivemos aqui uma troca aí nos termos, beleza? E letra E diz que o enfermeiro deve medir a pressão em ambos os braços na primeira consulta. Perfeito, isso mesmo. E usar o valor do braço em que foi obtida a menor pressão como referência? Não, pessoal, tá? Mais uma troca de termo. Nós vamos usar o valor do braço em que foi obtida a maior pressão como referência, tá? Então, a gente faz a mensuração em ambos os braços, nos dois braços do paciente, na primeira consulta, e nós vamos usar, então, o valor da pressão arterial que foi dado aí como maior em relação aos braços, tá? O braço que teve maior valor de pressão arterial é este valor que nós vamos utilizar como referência, tá? Então, uma questão que cobrou puramente conhecimento aí das diretrizes mais atuais em relação à hipertensão arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aqui no nosso canal nós temos já a videoaula completa com todas as recomendações desta diretriz sobre a hipertensão arterial. Está lá na nossa aula de pressão arterial, sinais vitais, que foi publicado inclusive recentemente, e lá no nosso material em PDF, então você também tem muito mais informações e conteúdos relacionados a todos os sinais vitais. Beleza, pessoal? Um abraço e eu te vejo na nossa próxima questão comentada.